Mas afinal, é graspa ou grapa? Como é que se fala isso, né? Eu vejo muitas pessoas com dúvidas, aí a gente vai ver isso nesse vídeo. Fica até o final, é claro que se você é descendente de vênetos, teve, né, bastante contato aí com essa cultura vêneta, pelo menos como nós aqui no sul, você já se deparou com essa bebida aqui, e aqui no sul todo mundo fala graspa, né? Vamos ver porque se fala graspa com S, não grapa. E qual está correto, né? Graspa ou grapa? Antes disso, eu sou o Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare, destinado, voltado para os vênetos, né? Esse é o público do canal, óbvio. A gente acaba falando sobre outras coisas, mas o público são sim os descendentes, principalmente aqueles que descendem, né, dos vênetos. Já te convido para ficar até o final. Curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações e depois de deixar um comentário, porque o comentário é importante para o vídeo. Mesmo que você não escreva, deixa um emoji, um leão, alguma coisa ali que já ajuda o canal. Bem, vamos lá, vamos começar que esse vídeo é um pouquinho mais extenso. O que acontece? O termo graspa, G-R-A-S-P-A com S, graspa, com o qual é chamado também, não só aqui no sul, é assim que se chama também lá no Vêneto. E nas áreas de língua vêneta das regiões limítrofes do Vêneto, deriva precisamente da palavra graspo. Graspo, que em Vêneto significa ramo de uvas. Portanto, graspa vem de uma palavra da língua vêneta e não da língua italiana, que é o graspo, e que significa aí o ramo de uvas. É por isso que nós vênetos chamamos de graspa e não grappa. Grappa seria uma outra versão. Vamos lá, não há relação com Monte Grappa. Vamos começar com isso. Eu já recebi muitas perguntas. Ah, mas grappa vem do Monte Grappa? Não, não tem nada a ver com isso. Em primeiro lugar, o nome original da bebida, o nome nativo da bebida é graspa e não grappa. Grappa é uma versão italiana, da língua italiana, mas não é a versão original. Não se chama assim a bebida original, grappa, G-R-A-P-P-A, né? Não se chama assim, se chama graspa. Então não há relação alguma com o Monte Grappa e, portanto, nem mesmo com o Bassano del Grappa, óbvio, né? Onde estão localizadas, por coincidência, algumas das destilarias mais famosas da região. Olha só, então, a gente já tirando um pouco dessa confusão, qual é correto, graspa ou grappa? Se tratando de uma bebida que foi criada, sim, lá no Vêneto, que é uma bebida tipicamente vêneta, e que o nome, primeiro nome dela, o nome original é graspa, o mais correto seria chamar de graspa e não de grappa. Então você que chama de graspa e é algum, né, desavisado, geralmente algum idiota, fala, você está falando errado, não é graspa, é grappa. Na verdade, é a outra pessoa que está falando mais errado ainda, porque se a gente for colocar ali, né, par a par, é preciso sempre dar mais crédito para quem é o dono do negócio, né? O dono do negócio são os vênetos, a língua é vêneta, a primeira palavra que originou essa bebida é a palavra graspa em vêneto, e depois é modismo, né? Foi sofisticação que começaram a fazer e colocar em italiano, mas não, o nome verídico original é graspa, então chame de graspa e não grappa. Vamos lá então, o teor alcoólico pode variar entre 37,5% e 60% dessa bebida aqui, em volume, né? Obtido diretamente no caso daqueles de grau maior, ou por adição de água, normalmente desmineralizada na porcentagem certa e na proporção do produto da destilação. A graspa deriva da destilação do bagaço, portanto obtido da trasfega de vinhos tintos. Neste caso, o bagaço já está fermentado, portanto pronto para ser destilado. No entanto, existem outros dois tipos de bagaço com os quais se pode obter a graspa. O bagaço semi-virgem, obtido da vinificação rosé. O mesmo resultado é obtido com o bagaço de vinhos doces ou com bagaço virgem, obtido a partir do escorrimento na vinificação branca para a obtenção de vinhos brancos. Neste caso, o bagaço não sofreu nenhuma fermentação significativa. O bagaço virgem ou semi-virgem deve necessariamente ser fermentado antes de iniciar a destilação, pois a graspa é obtida apenas do bagaço fermentado da uva. Não devemos confundir a graspa, que é um destilado de bagaço fermentado, com aguardente de uva, o que é um destilado de mosto.
Da mesma forma, a graspa não é um destilado de vinho, assim o destilado de bagaço, o destilado de mosto e o destilado de vinho são 3 bebidas alcoólicas diferentes. Importante isso aqui. Então, a graspa vêneta, vamos dar uma olhada aqui. Acredita-se que a destilação do bagaço tenha começado no Vêneto entre o ano de 1200 e 1300. Portanto, como eu falei para vocês, não existia língua italiana, se falava só o Vêneto, a língua franca da Serenissima, a língua franca não só da Serenissima República de Veneza, mas de todo o território, porque lá no início Veneza começou sozinha e foi anexando os outros territórios, né? Mas toda a região ali falava Vêneto, né? A língua franca da região. 1200 a 1300, vocês podem imaginar, né? Surge com o nome de Vêneto, Graspa, não é Grappa, né? Então, entre o ano de 1200 e 1300, quando Veneza era um importante mercado de aguardente vínica e bagaço, produtos que a Sereníssima República de Veneza exportava para a Alemanha e para o Oriente como um remédio contra a peste e a gota. Era remédio, servia de remédio contra a peste e a gota. O uso da graspa era essencialmente terapêutico para casos de sufocamento e intoxicação, para fricção contra congelamento ou como auxiliar de ação mais efetiva de outros medicamentos a serem ingeridos. Por isso a produção de graspa era reservada a farmacêuticos e médicos. Não era para todo mundo, era reservada aí para a classe clínica, né? Em 1876, em Conegliano, na Real Escola de Viticultura e Enologia, o professor Emílio Comboni contribuiu para a melhoria qualitativa deste destilado. Ele aperfeiçoou o alambique de fogo direto que se popularizou e tornou-se o símbolo da graspa vêneta. Após a Segunda Guerra Mundial, o produto deu um salto substancial e de imagem que lhe permitiu emancipar-se definitivamente de um legado rústico para almejar uma melhoria qualitativa em nome da leveza, com potencial de penetração e afirmação em próximos e distantes mercados. Aqui no sul também se produz bastante graspa. O termo graspa é comumente usado para aguardente obtida através da destilação do bagaço rico em aromas e sabores. É liberado para consumo com um teor alcoólico de pelo menos 40 graus, né? Também pode ser chamado com os termos adicionais reserva ou straveccia, se envelhecida por pelo menos 18 meses. Né? O equipamento ainda hoje utilizado para a produção da graspa artesanal é um alambique, ou seja, uma caldeira onde se coloca o bagaço para destilar. O vapor que se desprende é recolhido e levado ao estado líquido numa tubagem onde ele condensa. A graspa é um excelente destilado para finalizar uma refeição, mas também é bastante utilizada para preparações de pratos típicos. Vamos olhar aqui o nosso último tópico, que é a destilaria mais antiga. A destilaria de graspa mais antiga do Vêneto se chama Nardini, é a destilaria Nardini, fundada em 1779. Mas eles não produziam lá desde 1200? Sim, né, pessoal? Mas era para outros usos, né? Então, digamos, uma empresa ali que foi fundada e continuou a produzir a bebida para consumo, e existe até hoje, é essa daqui, Nardini, né? Obviamente tantas outras não existiram, mas quebraram e, enfim, fecharam as portas. Essa continua ativa, de 1779. A Nardini é uma destilaria familiar com mais de 240 anos de história na produção de graspa e outras bebidas destiladas. Localizada em Bassano del Grappa, na província de Vicenza, no Vêneto, a destilaria é reconhecida por sua longa tradição, qualidade excepcional e invocação contínua. A história da destilaria Nardini remonta ao século XVIII, quando Bortolo Nardini abriu a empresa como uma taverna e destilaria de aguardente. Com o tempo, a destilaria cresceu e evoluiu, tornando-se uma das mais respeitadas e reconhecidas produtoras de graspa no Vêneto e em toda a Itália. Ao longo dos anos, a Nardini aprimorou suas técnicas de destilação e desenvolveu métodos inovadores para produzir graspa de alta qualidade. Eles também são famosos pela sua contribuição para popularizar a graspa em todo o país. A destilaria Nardini continua a ser administrada pela família Nardini, com várias gerações de expertise, passando o conhecimento de pai para filho. Hoje,
a destilaria é um importante marco histórico e cultural da região do Vêneto, atraindo visitantes de todo o mundo interessados em aprender sobre a tradição da produção de graspa e provar suas deliciosas criações. Eu não visitei, eu tomei bastante graspa lá, mas graspa, enfim, feita artesanalmente por pessoas mesmo, pessoas, não empresas, né? Pessoas ali. Alguns dos principais produtores da graspa, né, no Rio Grande do Sul, eu puxei isso aqui um pouquinho, né, para cá, incluem, olha só, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem alguns principais produtores, óbvio, tem muita gente que produz sem necessariamente ser PJ, né, ser pessoa jurídica, e, enfim, provavelmente outras vinícolas produzam e não sejam assim tão reconhecidas por isso, mas eu trouxe 3 locais que são um pouco mais reconhecidos porque vendem bastante, né? Que é a Casa Buco, aqui no Rio Grande do Sul, fica aqui próximo, aqui em Bento. Essa é uma destilaria tradicional localizada, enfim, aqui no Rio Grande do Sul, né? A Casa Buco é conhecida por produzir a graspa de qualidade utilizando métodos tradicionais de destilação e enfatizando a seleção cuidadosa das uvas utilizadas. Depois nós temos a Casa Valduga também, que é aqui de Bento, né? A Casa Valduga é uma renomada vinícola localizada no Vale dos Vinhedos, aqui na região conhecida por sua produção de vinhos finos no Rio Grande do Sul. Além dos vinhos, eles também, claro, produzem uma variedade de destilados, incluindo a própria graspa. E número 3 e última que eu trago para vocês, que é a Miolo, tá? A Miolo é uma outra vinícola importante aqui do Rio Grande do Sul, que possui diversas marcas e variedades de vinhos. Além dos seus vinhos, eles também têm produzido graspa como parte de sua linha de destilados. Caso você saiba aí de mais vinícolas, né, mais empresas que fazem essa produção aí de graspa, não só aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, não sei, Minas Gerais. Se vocês conhecerem aí outras empresas, deixa aqui nos comentários, eu gostaria de conhecer e quem sabe um dia também de fazer uma visita nesses locais aqui e saber um pouco da história, porque geralmente quem produz graspa muitas vezes está ligado com essa origem, né, dos Vênetos. Então deixa aí nos comentários, caso não tenha nada para comentar, deixa um leãozinho, um emoji, porque ajuda bastante a impulsionar o canal. Vi ringrazio, una muccia, un'altra volta, Strucon, ciao ciao.